Olá, alunos, bom dia. Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre proteínas. A gente já falou um pouquinho sobre carboidrato, né? E aí agora a gente vai falar sobre proteínas, sobre essa macromolécula tão importante na construção do nosso organismo, do nosso corpo, e também, né, na construção e produção de alimentos. Então, para a gente começar, a gente vai ver um vídeo rapidinho, tá? E aí depois eu venho explicando a matéria para vocês. Que época louca! Quase um ano e meio de pandemia e cada um de nós. Smile and Learn! Você sabe para que servem as proteínas? Você sabe em que alimentos elas estão presentes? O que são? As proteínas são nutrientes que formam os tecidos do nosso corpo, como, por exemplo, os músculos e os ossos. As proteínas também transportam algumas vitaminas e fortalecem o nosso sistema imunológico. Tipos de proteínas. Podemos distinguir entre proteínas de origem animal e proteínas de origem vegetal. Encontramos proteínas de origem animal em alimentos como carne, peixe, ovos e leite ou laticínios, como o iogurte e o queijo. Entre os alimentos com proteínas de origem vegetal, destacam-se as leguminosas, como o grão de bico, a lentilha e o feijão. A quinoa, as sementes e as oleaginosas também contêm proteínas. O que oferecem para o organismo e por que são importantes para uma alimentação saudável? As proteínas nos ajudam a crescer e a nos mantermos saudáveis. Lembre-se de que uma alimentação saudável consiste em comer diferentes tipos de alimentos. Por isso é bom consumir proteínas vegetais e animais. Comer alimentos de origem vegetal também nos fornece outros nutrientes, por exemplo, as vitaminas e os minerais. Os alimentos de origem animal nos fornecem alguns minerais que precisamos, além de gorduras. Vamos ver os pratos que você poderia comer para introduzir proteínas na sua alimentação. Pratos ricos em proteína. Alguns pratos com proteínas vegetais são as saladas de leguminosas e o hummus de grão de bico. A carne assada e os ovos também contêm proteínas. Mas lembre-se de acompanhá-los com outros nutrientes em seu prato, como carboidratos e legumes. Como você pode ver, existem muitos alimentos dos quais podemos obter proteínas para nos mantermos saudáveis e fortes. Até a próxima! Então, esse foi o primeiro videozinho de hoje, tá? E aí a gente vai ver os... Mais tarde a gente vê alguns outros. Então, gente, quando a gente fala da proteína, a gente está falando de uma macromolécula, tá? Que tem grande presença no sistema, na natureza e principalmente nas células. Então, quando a gente fala de carboidrato, é macronutriente, né? Que está mais presente na natureza, e a proteína, ela está muito abundante nas células, tá? E aí, só para vocês terem ideia, ela faz aí parte
né? Se eu pegar uma célula e secar essa célula e tirar toda a água ali presente, vai sobrar, daquilo que sobrar ali seco, vai sobrar 50% possivelmente de proteínas, tá? E o mais interessante quando a gente fala dessas proteínas é que a gente está falando de uma molécula que ela está presente em praticamente todas as células, né? E por quê? Porque elas são bastante importantes com relação ao aspecto de estrutura e da função celular, que a gente vai falar um pouquinho para frente. Além disso, a gente tem diferentes tipos de proteína, então a gente tem as proteínas veganas, a gente tem as proteínas animais, de origem animal, a gente tem as proteínas que a gente consome, né? Tem gente que tem alergia a algumas proteínas, que a gente vai falar um pouquinho depois para frente também, tá? E principalmente quando a gente fala sobre a informação genética, né? DNA, RNA, ela é expressa, na sua grande maioria, pelas proteínas. Então, para a gente formar um DNA, a gente precisa de várias moléculas de proteínas para a gente formar esse DNA, tá? Além disso, são os constituintes básicos da vida, a gente precisa consumir isso diariamente, ela faz parte da nossa alimentação, tá? E precisa fazer parte, independente se vegetal ou animal. Nos animais, tá? As proteínas vão ter aí em torno de 80% no peso dos músculos, tá? Então, a musculatura do ser humano ou dos animais tem 80% de proteína, tá? Quando a gente fala dessa matéria seca. E na pele, no cabelo, no sangue, também seco, pode aí também ter aproximadamente 70% a 90%, tá? E, professora, e nos vegetais? Nos vegetais a proteína também está presente, tá? Então, ela é necessária para a vida de todos os organismos aí presentes na natureza, tanto vegetal quanto animal. Óbvio, nos vegetais, gente, é bem menor quantidade, a gente tem alguns outros benefícios, enfim, mas também está presente aí nos alimentos vegetais. E aí, quando a gente fala, então, da proteína, né, ela deriva de uma palavra grega chamada proteios, que significa em primeiro lugar. No entanto, que muitas vezes, quando a gente vai estudar bioquímica, a proteína, muitas vezes, ela é explicada antes, tá? Mas eu acho mais fácil explicar carboidratos antes e depois proteína, porque daí não assusta tanto, né? Porque carboidratos eu acho mais tranquilo para ensinar, para entender, enfim. Então, aí proteios, então proteína vem da palavra grega proteios e significa em primeiro lugar. E aí, né, quando a gente então fala das proteínas, a gente está falando de uma molécula que faz parte da classe dos peptídeos, tá? Por que da classe dos peptídeos? Porque ela é formada por aminoácidos, que a gente vai falar daqui um pouquinho também. E esses aminoácidos são ligados entre si por ligações peptídicas. O que é uma ligação peptídica? É uma ligação que tem a união do grupo amino, tá? Com o grupo carboxila. Então, se a gente ver aqui nessa figura, tá? Então, a gente tem dois aminoácidos aqui. Então, a gente tem a glicina, que tem C-O, OH, e aí ela se liga ao grupo amina, tá? Que é o HNH. Então, se vocês olharem dos dois aminoácidos, eles têm as mesmas terminações. E aí eles fazem essa ligação, tá? Dando origem a uma outra proteína, tá? Então, ela é formada, então, através desses aminoácidos, tá? Formando aí uma amida, tá? Quando a gente fala de amida, é uma C-O-NH, tá? E aí, normalmente, dessa ligação, sobra água, tá? Então, assim que acontece aí a formação das proteínas, através das ligações peptídicas. Além disso, né, quando a gente fala das proteínas, então, eu preciso entender que ela está relacionada com a função no organismo, tá? Então,
às vezes, uma proteína em pequena quantidade, ela é o suficiente para aquela função no meu organismo. Então, ela não está relacionada com quantidade, ela está relacionada com a sua função. Então, isso é muito importante vocês memorizarem, tá? Outra situação, a gente vai aprender sobre enzimas, né, ao longo do ano. E aí, todas as enzimas conhecidas, então, toda enzima que a gente conhece, ela é formada por uma proteína, tá? Mas as enzimas, elas se apresentam em quantidades bem pequenas, tá? E essas substâncias, a enzima, ela auxilia nas reações metabólicas e faz com que o organismo produza ou construa outras moléculas, como carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos, entre outros. Então, além né, de toda essa função aí que a gente tem da proteína, a gente também tem as enzimas, todas são proteínas. Isso é bem interessante a gente falar. Assim que a gente entrar em enzimas, vocês vão entender muita coisa diferente. Então, ela auxilia, além de auxiliar essas reações, ela acelera normalmente essas reações. E aí, né, as proteínas, então, toda proteína vai conter, tá? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, tá? Diferente do carboidrato, que normalmente é formado por carbono, hidrogênio e oxigênio. Na proteína, a gente tem aí a presença do nitrogênio, e em quase todas as proteínas a gente tem enxofre. Mas ainda, além desses compostos, a gente ainda pode ter fósforo, zinco, cobre, ferro, entre outros elementos, tá? Da tabela periódica. Então, mais basicamente, quando a gente fala de proteína, a gente está falando de uma molécula que vai ter aí presente na sua fórmula carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, tá? E aí, por causa da presença desses outros elementos, torna o peso molecular da proteína muito alto, tá? Então, ele é muito mais alto, esse peso molecular, do que quando eu falo do carboidrato, por exemplo. Todas as proteínas, tá? Todas, independente da sua função, de onde ela se origina, elas são construídas a partir de um conjunto básico de 20 aminoácidos, tá? Então, todas elas vão ter pelo menos 20 aminoácidos. Pode ser o mesmo aminoácido em toda a proteína, tá? Mas cada um vai ligar com algo que vai dar características específicas que muitas vezes a gente precisa consumir para construir aí a nossa alimentação e o nosso organismo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os aminoácidos, tá? Então, quando eu falo dos aminoácidos, então, eu estou falando de uma molécula que é considerada a unidade fundamental das proteínas, tá? Então, para eu formar uma proteína, eu preciso desses 20 aminoácidos, e quando eu quebro essa proteína, né, eu tenho aí a presença de aminoácidos, independente de qual ele seja. Então, a gente tem 20 aminoácidos principais, tá? E muitas vezes a gente tem alguns outros aminoácidos especiais que vão aparecer somente em algum tipo de proteína, mas a gente vai falar principalmente dos aminoácidos mais conhecidos, tá? E aí, quando eu falo do aminoácido, gente, então a gente tem essa fórmula, que é todo aminoácido, ele vem, né, ele é representado por essa formação. Óbvio, muitas vezes não está tão retinho, né, tão linear as ligações, mas, de forma geral, ele é ligado dessa forma. Então, ele vai ter sempre um carbono central, tá, que é o carbono alfa, e aí ele é ligado por um grupo amino, que é o NH2, e por um grupo carboxílico, que é o COH, tá? E todos eles vão ter uma cadeia lateral, que é reconhecido muitas vezes pelo R, que é o radical, e que vai dar a função específica de cada aminoácido. Então, né, que foi o que eu comentei ali, então, o aminoácido, ele vai gerar, né, então, sempre esse R que vai informar qual é a função específica, a característica específica
desse aminoácido. Que o que está escrito aqui é o que eu expliquei, tá? E aí, a gente tem os principais aminoácidos, tá? Então, a gente tem aí alanina, arginina, aspartato, asparagina, cisteína, fenilamina, glicina, glutamato, glutamina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, prolina, serina, tirosina, treonina, triptofano e valina. Então, esses são os 20 principais aminoácidos que a gente tem na natureza. Os que estão, gente, sublinhado, tá? São os aminoácidos essenciais. Esses aminoácidos, a gente não consegue encontrar, a gente não consegue produzir ele, então a gente precisa consumir ele em forma de alimento, tá? Porque o nosso corpo não produz, então ele precisa ser absorvido através de algum outro produto ou algum outro alimento, tá? E aí, gente, só uma coisa que a gente ouve muito falar, quem é aí da área da academia e tudo isso, a gente tem, dentre esses 20, a gente tem 3 principais que o pessoal da academia consome, muitas vezes chamados de BCA, que nada mais é do que a isoleucina, a leucina e a valina, tá? É a soma desses 3 aminoácidos que vai formar o BCA, tá? Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, na verdade, vocês vão ter que saber um pouquinho mais, depois eu vou dar uma atividade, vocês vão acessar esse link que tá aqui, que daí tá disponível no PDF também, tá? E aí a gente vai ver um resuminho sobre os aminoácidos também. Matéria acumulada para o Enem. Isso tudo mudou. Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Você se lembra que falamos sobre elementos químicos e que eles são muitos. Neste episódio, vamos vê-los juntando-se para formar uma estrutura muito importante para o nosso corpo e para todos os seres vivos, os aminoácidos. Aminoácido é uma molécula que é formada por 4 diferentes elementos químicos: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, que se unem entre si. O aminoácido está dividido da seguinte forma. De um lado, temos um grupo que se chama amina, formado por nitrogênio e hidrogênio. Do outro lado, temos um outro grupo, chamado carboxila, que é formado por carbono, hidrogênio e oxigênio. E no meio, um grupo formado por carbono e hidrogênio. Este carbono irá ligar os 2 outros grupos, a amina e a carboxila. E também fará uma outra ligação, com um outro grupo chamado radical. E o que tem neste grupo? O radical é o que vai dar a diferença dos aminoácidos e suas funções. Existem 20 tipos de aminoácidos, que também podem ligar-se entre si. Estas ligações dos aminoácidos chamamos de ligações peptídicas. Assim, o nome da ligação é dado de acordo com a quantidade de aminoácidos. Se juntarmos 2 aminoácidos, chamamos a ligação de dipeptídica. Sendo assim, a substância é um dipeptídeo. 3 aminoácidos, uma ligação tripeptídica. E a substância
é um tripeptídeo. E quando temos mais de 3 aminoácidos, chamamos de ligação polipeptídica. E a substância é um polipeptídeo. Ligações peptídicas? São quase um trava-língua. Quero ver você falar bem rápido. Dipeptídeo, tripeptídeo, polipeptídeo. É bem difícil. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima. Então, é só um resuminho ali sobre o que são os aminoácidos, né? Para a gente frisar e decorar bem o que são, tá? E aí, é muito importante a gente falar, né, sobre a função das proteínas. Então, a gente falou o que é, a gente falou a importância, a gente falou como elas são compostas, a sua formação, e aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre as funções, tá? Então, a gente tem aí várias funções, mas as principais são catalisadoras, que são normalmente feitas através das enzimas, tá? Depois disso, a gente vai ter os elementos estruturais, que vão dar as características, por exemplo, para o ser humano, vai dar a característica de formação, né, dos órgãos, dos elementos nossos, como, por exemplo, o colágeno. Então, o colágeno vai estar presente aí na pele, para deixar a pele menos flácida, né, viscosa, durinha, não caída, tá? Muitas vezes a gente consome esse colágeno em forma de alimentos, mas a gente também pode consumir o colágeno por suplementação, tá? Além disso, a gente tem os elementos estruturais, que são os sistemas contráteis, que normalmente, né, normalmente não, estão ali presentes no músculo, tá? Nas musculaturas. Então, para formar o músculo, então a gente precisa muitas vezes consumir aí essa grande quantidade de proteínas, tá? A gente também tem ali o armazenamento, tá? Que normalmente está presente através de uma proteína chamada ferritina. Essa ferritina, ela vai estar relacionada com o ferro, então ali na sua formação ela vai ter ferro, tá? Ali na sua composição química. Então ela vai armazenar o ferro no sangue, tá? Então é uma proteína que vai estar presente no sangue, tá? Depois disso, a gente tem os veículos de transporte, como, por exemplo, a hemoglobina. O que são esses veículos de transporte? Ela vai transportar nutrientes necessários para a célula, tá? Aí a gente tem os hormônios, né? Então, a gente tem os hormônios femininos, os hormônios masculinos, que vão dar características para o homem e para a mulher. Então, também são bastante importantes, tá? Por isso que a gente precisa, sim, consumir proteína, alimentos ricos em proteínas. A gente vai ter as proteínas aí que tem função anti-infecciosas, tá? Como, por exemplo, a imunoglobina, que vai atacar, tá? Os agentes causadores de infecção, tá? Então, é uma proteína aí que vai brigar ali no nosso sistema, que vai funcionar dentro do nosso organismo para que não aconteça aí infecção do nosso organismo. Além disso, a gente tem as enzimáticas, como, por exemplo, a lipase. A lipase é uma proteína que vai fazer a quebra dos lipídios, tá? Além disso, a gente tem a nutricional, que também a gente pode falar da caseína, por exemplo, que é uma proteína que está presente no leite, tá? Muitas crianças hoje em dia têm nascido com alergia a essa proteína, tá? Então, mas é uma proteína importante aí na função do nosso organismo, que vai trazer benefícios aí para nós. Além disso, a gente tem as proteínas que têm função de proteção, tá? Então, são aí essas 9 proteínas, funções das proteínas, tá? E aí, devido a essas diversas funções, tá? Elas normalmente são divididas em 2 grandes grupos. Então, a gente tem as proteínas que a gente chama, né, de dinâmicas, que são aquelas que vão ter características, né, em função de transporte, defesa, catálise, controle do metabolismo e contração, são alguns exemplos. E
as estruturais, que vão dar estrutura, né, e sustentação para as células e para os tecidos, como, por exemplo, o colágeno, que vai ser elemento estrutural, a elastina, tá? Então, isso é bem interessante a gente também entender a importância aí das proteínas. E aí, as proteínas, gente, além dessas funções, elas são classificadas, né, de acordo com três formas, tá? Então, a gente pode classificar as proteínas de acordo com a sua composição, a gente pode classificar a proteína de acordo com as cadeias polipeptídicas e também de acordo com a sua forma, como que ela está presente, como que é o formato ali daquela proteína. Então, com relação à composição, a gente subdivide ela em duas, que são as proteínas simples ou as proteínas conjugadas. Quando eu falo da simples, eu estou falando se houver a quebra, né, a hidrólise dessa proteína, eu só vou ter aminoácido, tá? Só vai me liberar aminoácidos. E quando eu falo das conjugadas, além, né, dos aminoácidos, vai me liberar outros radicais que não são peptídicos, tá? Que normalmente a gente chama de grupo prostético, tá? Como, por exemplo, as metaloproteínas, M-proteínas, glicoproteínas, que é a proteína ligada com mais alguma coisa. Então, por exemplo, as glicoproteínas são proteínas que têm carboidrato ali na sua formação, na sua composição, tá? De acordo com as cadeias polipeptídicas, então eu vou ter as proteínas monoméricas ou as oligoméricas, tá? Que são formadas por apenas uma cadeia polipeptídica, no caso das monoméricas, e no caso das proteínas oligoméricas, eles são formados por duas ou mais cadeias polipeptídicas, tá? São essas proteínas mais complexas e normalmente elas estão relacionadas com as proteínas de estrutura, tá? Com função estrutural, que é o que a gente comentou ali nas funções anteriormente. E aí, de acordo com a forma, tá? A gente também divide aí as proteínas em fibrosas, tá? E proteínas globulares. Quando eu falo das proteínas fibrosas, normalmente ela é insolúvel em solvente aquoso ou em água, tá? E tem um peso molecular bastante alto. Como que são essas proteínas fibrosas? Então, elas normalmente são formadas por cadeias longas e retilíneas, tá? E paralelas entre si. Então, são várias fibras ali presentes naquele alimento, naquele produto, tá? Nesse caso das proteínas fibrosas, eu vou ter normalmente, tá? As proteínas de estrutura, como, por exemplo, o colágeno, a queratina do cabelo, as escleretinas dos artrópodes, a conchonila dos moluscos, a fibrina do soro sanguíneo ou a miosina dos músculos, tá? Então, quando eu falo dessa proteína fibrosa, sabe igual quando vocês pegam a carne, assam a carne, aí vocês vão ver, ela faz um monte de fibras, não faz? Um monte de risquinhos, assim, ao longo da sua carne, que são as proteínas fibrosas, tá? Então, normalmente, quando eu falo das proteínas fibrosas, estou falando de proteínas aí presentes na carne, por exemplo, na musculatura de um alimento, tá? De um animal. Mas tem outras moléculas, tem outras proteínas fibrosas que muitas vezes podem ter uma estrutura um pouquinho diferente, tá? E aí elas são formadas por várias outras globulares que vão dar aí a característica de fibrosa, tá? Além da fibrosa, a gente também tem as proteínas globulares, tá? Que ela já vai ter uma estrutura espacial bem mais complexa. Elas normalmente são próximas ou de formatos esféricos, tá? Essas proteínas eu consigo solubilizar ela em água e o seu peso molecular normalmente está de 10 mil a vários milhões, tá? Então, nesse caso, a gente tem as proteínas, que, por exemplo, presentes no leite, tá? Ou a gente tem as proteínas enzimáticas, as transportadoras. E quando eu falo do leite, gente, quem já pegou, por exemplo, um leite
e jogou limão ou um ácido nele, e ele foi e formou vários, parece que ela vai desprendendo, assim, formando várias bolinhas, parece até que estragou o leite. É porque você fez ali uma reação que fez com que essa proteína se desmembrasse do resto do alimento, tá? Porque normalmente ela está dispersa ali naquele líquido. Mas, nesse caso, ela normalmente ela vai formando várias bolinhas. Normalmente a proteína caseína, ela está bastante relacionada aí com, ela é uma proteína globular, tá? E aí, para finalizar essa primeira parte, né, a introdutória de proteínas, a gente vai ver um vídeo. A gente vai ver um vídeo sobre as proteínas, é um resuminho, tá? Também rapidinho, igual os anteriores, tá? Só um pouquinho. Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Você já deve ter ouvido falar de proteína. Come lentilha, meu filho. Tem muita proteína. Mas afinal, o que é proteína? Ficou curioso, né? Vamos ver então. Proteínas são o que chamamos de macromoléculas, pois são bem grandes e pesadas, repetindo várias vezes uma parte de sua estrutura. As proteínas são formadas por muitos aminoácidos e são divididas em dois tipos: fibrosas e globulares. As proteínas fibrosas são enroladas em si mesmas, parecendo uma corda. Já as proteínas globulares recebem este nome pois seu formato parece uma bola. Podemos citar alguns exemplos de proteínas e suas funções no corpo. A hemoglobina é a proteína que ajuda as células no transporte de oxigênio, como se o grudassem à célula. A fibrina, que auxilia as células a evitar que o sangue saia dos vasos sanguíneos quando temos algum ferimento. Ou os anticorpos, que são proteínas que atuam no sistema de defesa do nosso corpo. Proteínas são fundamentais, mas nem todas podem ser produzidas por nosso corpo. Precisamos ingerir alimentos ricos delas para ajudar no funcionamento do nosso organismo. Então, escolha bem seus alimentos. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima! Então, gente, a gente tem aí as proteínas, né? Essa primeira parte, a introdução, não quis dar tanta coisa hoje, porque para a gente absorver um pouco desse conteúdo, e aí semana que vem a gente finaliza a parte de proteínas, tá?